Então, aqui eu tô com a peça, tá? Ela é uma plaquinha, como eu disse, é uma plaquinha com os puxadorzinhos aqui, né? Pra fazer de cabideiro. Então, você pode colocar... essa peça é interessante para você colocar na cozinha, tá? Já que ela vai ter uns detalhes assim de cozinha. Porque eu sei que já passou o Dia das Mães, né? Mas ainda a gente eu tô em clima de Dia das Mães, um clima bom, gostoso. E vamos homenagear hoje não só as mães, mas as vovós também, tá? Então vamos fazer uma plaquinha para as vovós. Então é uma peça que vai combinar bem com a cozinha, tá? Então dá pra você colocar as toalhinhas de louça, os paninhos de prato penduradinho, vai ficar bem legal. Então vamos lá. Essa plaquinha, então, ela tem o fundo removível, que é bem interessante pra gente fazer a forração com tecido. Que daí a gente consegue fazer o fundo de uma cor de um tecido e a frente de outra, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo fundo. Vou deixar aqui, vamos começar pelo fundo. O fundo eu escolhi esse tom de vermelho, um vermelho um pouco mais fechado. Recortei o tecido do tamanho um pouquinho maior da plaquinha, tá? Então vamos lá, vamos passar a cola em toda a plaquinha, como uma forração normal, tá? Então, passei toda a cola na base, passei o rolinho também para esticar um pouquinho essa cola e vou aplicar, ó, coloquei o tecido viradinho para baixo com a estampa e vou aplicar, vou colocar a plaquinha em cima do tecido. Vou virar e vou alisar, então, esse meu tecido. Agora, eu vou cortar todo esse excesso aqui de tecido, eu vou tirar da plaquinha. Aqui no fundo, aqui no verso, eu não fiz nenhuma base, eu vou deixar cru, vai ficar na parte de trás, mas se você quiser fazer um acabamentinho atrás, deixar ela coloridinha atrás, você pode pintar um lado da plaquinha, tá? Então, a plaquinha já tá pronta, tá? Vamos deixar ela reservadinha, que depois a gente vai decorar. Agora, vamos para a parte da moldura, né? Vamos tirar isso aqui. E para essa parte de fora, eu escolhi esse tecido aqui, que é um tom de cremezinho, com um café com leite, assim, riscadinho, tá? Vou já posicionar aqui com o lado virado para baixo do tecido. E vou passar a cola em toda a bordinha também, vou passar com o pincel, vou esticar com o rolinho, né, e tudo mais. Pronto, ó, colinha toda esticadinha. Vou posicionar aqui no meu tecido. Viro e aliso bem o tecido, então. Vou cortar essa mesma sobrinha, ó, vou colocar aqui a parte de trás para vocês verem aonde que sobrou bem o tecido. Vou cortar toda essa bordinha aqui e vou cortar essa bordinha aqui de dentro também, tá? Aqui também é a mesma coisa, se vocês não quiserem deixar o MDF cru assim, atrás vocês podem passar uma base de tinta também, tá? Então vamos lá, vamos cortando. Pronto, então cortei toda ela, toda em volta aqui e a parte de dentro também. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho sujinho de cola e vou passar aqui, ó, nessas bordinhas, ó, só vou dando uma batidinha aqui com o pincel, só pra selar esses fiozinhos aqui, esses fiapinhos que ficaram descolando, que ficaram apertadinhos aqui, tá? Então, ele serve pra não desfiar mais, né? Então, ele vai selar, vai impermeabilizar essa partezinha aqui de fora. Se você quiser... já que é uma peça que vai para cozinha, né? Se você quiser deixar ela mais protegida, um pouquinho mais impermeabilizada, a parte do tecido, você pode passar termolina leitosa, tá? Depois que você forra, como aqui, você passa com o pincelzinho, passa em toda ela aqui e passa no fundo a termolina leitosa
pode deixar secar. Quando secar, você continua trabalhando com ela normalmente, tá? Então, ela serve como uma espécie de verniz e um impermeabilizante. Então, eu vou terminar de passar aqui, ó, o pincelzinho, passar em toda a parte de dentro aqui também. Se depois que você passou o pincel com a cola ainda ficar uns fiapinhos, você vem com a tesoura aqui e corta fora todos os fiapinhos. Depois ele não vai mais desfiar, tá? Então, aqui a parte da nossa plaquinha, né, já tá forradinha. Vou deixar reservado aqui. Mudei a câmera aqui pra gente fazer os detalhes, tá? Dos recortes aqui, dos apliques, pra vocês conseguirem ver de mais pertinho. Então, aqui, ó, vou colocar... Esse potinho, a gente vai colocar na parte de dentro, na parte do meio, tá? Da plaquinha. E com essa frasezinha aqui, ó. Vó é mãe com açúcar, tá? Então, a gente vai decorar, vai pintar e vamos formar, então, com essa frase, vamos formar a parte do centro, então, do nosso cabideiro. Aqui eu tenho umas espuminhas, então eu cortei elas em pedacinhos pequenos pra gente conseguir pintar, a gente vai pintar com as espuminhas. Aqui também eu escolhi algumas cores. Deixa eu ver se tá pegando aqui bem certinho. Aqui, ó. Então, eu escolhi algumas cores que combinam também com o tom do tecido, né? Umas cores mais suaves, assim, também pra gente fazer uma composição bem bacana. Então, vamos pegar um pedacinho da esponjinha, né? Da espuminha. Ó, vou fazer uma bolinha aqui, ó. E vou pegar uma cor e vou começar com essa cor. Vou começar com as cores mais claras, tá? Então, eu vou pegar aqui um tom de cremezinho e vou dando umas batidinhas aqui. Ó, no centro. Em alguns lugares aqui, ó, vou dando umas batidinhas com essa cor cremezinho. Vou pegar outra esponjinha. Qual que é a próxima cor? Então, é esse tom de mostarda. Vou dando umas batidinhas aqui, olha, pra ele ir acrescentando a cor e dando esse efeito degradê. Opa! Esse efeito degradê, tá? Aqui eu vou colocando uma manchinha de cada cor, vou vendo onde ele fica mais harmonioso, uma manchinha aqui, uma manchinha ali, para ele não ficar de uma cor só de um lado ou só do outro. Então, eu vou dando algumas batidinhas assim, ó, vou deixar aqui, vou pegar outra esponjinha, vou pegar esse tom de laranja, ó, tiro o excesso aqui na bandejinha, vou fazer para esse lado aqui, ó. Laranja, e vou fazendo isso com todas as cores, com o verdinho, com o rosa, com o azul. A passagem aqui, ó, de uma cor para outra, onde elas se encontram, tem que ser bem suavezinha. Então, aqui fiz o laranjadinho. Vamos fazer aqui com esse tom de telha, ó, que é um marronzinho, um pouco mais escurinho. Você pode ir mudando a esponjinha, ou assim, ó, pode pegar um ladinho de uma cor, outro ladinho de outra. Então, aqui, olha que efeito legal que deu. Como se a gente tivesse dado uns jatinhos, assim, de tinta em spray, né? Olha, vou colocar bem pertinho aqui pra vocês visualizarem melhor, ó. Tá? Então, agora a gente vai fazer, depois, né, que secar essa tinta, eu vou passar o spray de verniz, tá? O fosco. Então, vou deixar esse aqui separadinho. E vamos fazer a parte dos recortes aqui, dos apliques, tá? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar aqui e vou fazer
com as mesmas esponjinhas aqui, ó, eu vou dando batidinhas e vou pintar todos esses apliques que a gente vai colocar também na nossa plaquinha, tá? No nosso cabideiro. Então, aqui, gente, olha, vou colocar assim pra vocês conseguirem visualizar. Então, olha como que ficou o nosso potinho, tá? Com essa técnica, assim, mais coloridinha. E os apliques também, olha. Então, eu fiz todos eles com essa técnica da espuminha. Agora, a gente vai colar o nosso fundo, tá? Então, eu vou colar com cola branca, né? Vocês podem colar com qualquer outro tipo de cola que vocês tiverem aí. Eu vou colar com a cola branca mesmo, que essa extra aqui, ela é bem aderente. Então, ela cola super bem. Ela fixa bem. Eu vou passar a colinha aqui. Pra gente conseguir colocar, então, a plaquinha. Ó, a plaquinha do fundo. Então, eu centralizo bem aqui, ó. E pronto, e tá coladinha. Certo? Então, aqui tinha uns buraquinhos, né, pra gente colocar esses pininhos de madeira. Dois eu já abri, o outro eu vou abrir, então, aqui pra vocês verem. Então, com um estilete, ó, não tem segredo, tá? É só ir cortando aqui o tecido e abrindo o buraquinho, ó, tirando esse tecido que tá dentro do buraquinho. Ó, ajudo com uma tesourinha aqui. Pronto, ó, só tirei o tecidinho, tá? Vou passar uma colinha aqui também pra ele fixar bem, ó. E coloco o pininho aqui dentro da plaquinha. Ó, aperto bem pra chegar até lá no final. E faço com todos eles. Então, pronto. Agora, a gente vai fazer a decoração, então, com o stencil não, com os carimbos, tá? Os carimbos eu escolhi esses dois aqui, tá? Ah, na verdade, eu vou tirar esse aqui, porque eu vou colocar um carimbo nessa parte aqui, ó. Eu me antecipei e coloquei esse aqui, mas antes que a cola seque, eu vou tirar. Depois a gente coloca de novo, tá? Então, só vou colocar esse... Não, esse aqui eu vou colocar depois também, tá? Vamos pôr depois, tá? Só vamos pensar, então, aqui, ó, como que vai ser, mais ou menos, a organização dos elementos, tá? Que eu tô montando aqui com vocês, certo? Então, aqui, ó, vou colocar umas flores aqui, vou colocar esse arabesco aqui. Essas pazinhas aqui de bolo, vou colocar mais ou menos aqui, para que a gente consiga, então, aplicar os carimbos, né, mais ou menos de acordo com esse layout aqui, tá? Então, para aplicar o carimbo, eu vou utilizar a mesma tinta que eu pintei os apliques, certo? Que é a tinta PVA, ou acrílica também, mas no tecido você pode utilizar tinta de tecido. Então, eu coloquei um pouquinho de tinta aqui na bandejinha e vou passar um rolinho aqui, ó, só pra esticar essa tinta, tá? E vou passar esse rolinho aqui no meu carimbo. Então, eu escolhi essa tinta marronzinha, que é uma cor mais pra telha, né? Um marronzinho mais avermelhado. E vou aplicar aqui onde eu acho que vai ficar legal, assim, ó. O carimbo, certo? Ó, aplico aqui novamente. E vou colocando e vou aplicando assim, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. E eu vou fazer, ó. Vou colocar um aqui. Mais aqui. Ó, pra que fique nesse cantinho, tá? Agora, esse outro de folhinha, vou fazer a mesma coisa.
Vou colocar aqui a tinta na folhinha e vou aplicando também aqui onde é que eu acho que vai ficar interessante, ó. Só umas partezinhas. Então, essa é a técnica do carimbo. Ó, vou aplicando a tinta. Posso vir aqui também com a tinta e posso aplicar aqui direto na bandejinha, mas acho que com o pincel, assim, fica mais interessante. Vou colocar aqui. Ó, essa pontinha também vou colocar aqui. Vou colocar uma folhinha saindo aqui das flores. A gente vai colocar as flores aqui, ó, vai ficar bem interessante. Vamos ver onde mais a gente pode aplicar. Vamos ver se tem mais algum espaço, né? Vamos pensando aí, ó. Vamos organizando. Vou colocar um cantinho aqui, só um cantinho. Vou colocar um cantinho aqui. Acho que vim de lá pra cá. Ó, bem suave assim mesmo. Aqui. Pronto, agora vamos reaplicar nosso pininho. Aqui. E vamos colar, então, o resto dos apliquezinhos. Então, aqui, ó, já colei todos os apliquezinhos, tá? O que é legal também fazer, eu tenho, senão vocês podem fazer com pincel, se vocês não tiverem, tá? Pincel e tinta. Mas eu tenho essa carimbeira aqui, de scrap. Eu vou aplicar ela em toda a voltinha aqui também. Vou aplicar direto, tá? Porque ela já tá bem usadinha, então ela não tá com muita tinta. Mas se a carimbeira de vocês estiverem bem carregadinha de tinta, é interessante que vocês peguem uma esponjinha, peguem um pouquinho e apliquem ali, tá? Ou pode ser com a esponjinha com a tinta, ou com pincel pituar, alguma coisa. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou dando algumas batidinhas pra ela dar o acabamento aqui na plaquinha, ó. Então, ela deu esse acabamentinho. E essa cor é uma cor parecida, então, com o meu trabalho e com a tinta, né, que eu apliquei os carimbos, então vai ficar bem harmonioso, vai ficar bem legal. Senão, vocês podem fazer com pincel e tinta, tá? Como se fosse um sombreadinho. Ó, aqui eu vou aplicar um pouquinho mais. Ó, vou entrar um pouquinho mais na peça, ó. Vou colocar aqui, ó. Entra um pouquinho mais assim pra dentro. E vou aplicando. Ó, ele fica como se tivesse queimadinho, ó, amareladinho do tempo. Olha a diferença aqui. E com ela cru, assim, sem essa bordinha. Por isso que eu acho bem legal. Eu faço em quase todos os meus trabalhos, geralmente eu faço com o pincel pituar e a tinta, né? Mas hoje eu quis trazer uma técnica diferente, também pode ser com a carimbeira, tá? E aqui do lado de dentro, a mesma coisa, ó. Vai aplicando até no cantinho. Essa cor aqui é chocolate, tá? Bem parecido com esse telha aí que a gente utilizou da tinta, né? Pra fazer os carimbos e pra fazer as pinturas. Então, aqui, agora é só colar, ó. Você pode deixar só assim ou pode colar as florzinhas aqui também.
Ó, o que vocês vão ver o que fica mais legal. Só assim, ficou bem interessante também. E com as flores, vamos ver. Acho que eu vou deixar sem as flores, ó, gente. Acabei deixando sem as flores. Podem colocar em algum outro lugar também, tá? Aqui nos cantinhos. Agora que eu fiz tudo, eu resolvi deixar sem as florzinhas, tá? O que vocês acharam? Me contem aí. Aqui também, ó. Também dá pra fazer um sombreadinho. Aqui também eu já passei o verniz, mas não tem problema, ó. Só pra dar um toquezinho especial. O que vocês acharam, meninas? Comentem aqui, coloquem nos comentários o que vocês acharam, então, dessa peça. Se vocês gostaram, se vocês vão fazer, tá? Se vocês querem alguma peça especial, alguma técnica diferente, também coloquem aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder tudinho. Quem sabe eu trago aí nos próximos vídeos, tá? Um beijo. E se inscrevam aqui no canal, tá? Se vocês não se inscreveram aí. Um beijo e até a próxima semana.